O que aprendi com a pandemia do novo coronavírus? Esse é o tema da nossa conversa virtual de hoje com Cristina Santos, professora de teatro e poetisa, Cida Burlandi, publicitária, e Clarice Fulkeman, professora de literatura e comunicação da PUC-RJ. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer enorme receber vocês aqui. Eu que agradeço. Eu também agradeço muito o convite de estar com duas outras profissionais também preocupadas aí com esse momento. Verdade. Pois é, né? Falando nesse momento, é um momento difícil, é um momento que a gente não imaginava passar, é um momento difícil para todo mundo. Mas será que dá para a gente tirar alguma coisa boa desse período? Alguma coisa mudou na vida de vocês? Vocês aprenderam alguma coisa com a pandemia? A pandemia acrescentou alguma coisa na vida de vocês? Vocês descobriram alguma coisa com a pandemia? Tem alguma coisa de bom nesse processo? A palavra boa talvez seja excessiva, né? Alguma coisa boa nesse processo, mas eu acho que quem trabalha com educação sempre tem que, e cultura, que é o meu caso, porque além de professora, eu sou produtora cultural há 30 anos atuando aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre tem que transformar o ruim, o difícil, em algo produtivo, prazeroso, pelo menos algo que nos faça crescer. Então, isso a gente já viveu momentos muito difíceis de outra forma, né? Tive a minha adolescência com o acompanhamento do surgimento da ditadura no país, que, se a gente coloca a mesma questão, né? O que de bom se pôde tirar dali, e eu acho que talvez seja o próprio espírito de resistência e de luta, né? E a gente ter tido a oportunidade de ter vivido um momento de grandes revoluções nas artes, né, na música, no cinema brasileiro, na literatura. Eu falo do Brasil, o resto mas estamos falando do nosso país. Bom, estou dando uma meia volta, mas para o momento de agora, só fiz uma analogia desses momentos difíceis que pegam o país inteiro. Eu acho que eu tive um aprendizado de usar a educação à distância, que foi bom enfrentar esse monstro e mito, né, da tecnologia. Então, isso foi bom, eu ter superado, né, algumas dificuldades, mas isso não significa que eu perceba nesse novo método uma saída para o ensino, só comprovou o que eu já intuía, que nada é igual ao ensino presencial. Então, pegando pelo lado, tentando ver o lado do bom, né? O lado do bom é que eu me dei conta de que eu fazia coisa demais, sem ter ninguém que me auxiliasse nos serviços da casa, porque a pessoa que me ajuda aqui, ela está há 4 meses em casa, né, recebendo, evidentemente. Então, acumular as funções de produtora cultural, professora, e todos os serviços domésticos se mostrou efetivamente pesado. Então, me obrigou a aprender a lidar com o tempo e com a distribuição de atividades de uma forma diferente, né? Para não tomar a palavra sozinha, eu gostaria de ouvir as minhas colegas aí, a Cristina também. Exatamente, eu ia perguntar agora para as outras. Queria que vocês me dessem esse panorama, essa percepção de vocês, né, da vida de vocês nesse momento. Então, a Clarice expôs muito bem assim, né, esse momento que a gente vive, né, que a gente está vivendo, que a gente está vivendo. E comigo não foi muito diferente, porque eu sou professora, dou aula em escolas populares, né, dou aula de artes, tenho também os meus projetos, né, o meu projeto do meu livro, que eu estou em confecção agora, né, e tenho outro projeto de teatro, que é um projeto de teatro individualizado, que ele está parado por conta da pandemia. Então, assim,
tendo tudo isso para fazer, para pesquisar, para ler, ainda tem que fazer a questão, né, de elaboração de provas, a questão de planejamento de aulas, a questão de fazer, né, as tarefas domésticas, né, as tarefas de casa. Então, assim, tudo isso realmente é uma coisa que foi... Eu fazia, eu tinha o meu tempo todo cronometrado, né? E dentro desse vendaval né, que a gente realmente, como você falou no início, a gente não esperava, foi nossa, o que eu vou fazer agora com isso? E a princípio também eu tinha um pouco assim de aversão a essa questão tecnológica, né? Eu utilizava, claro, né, mas não assim tão aprofundada da maneira como eu estou usando agora, né? Que eu tive que aprender muitas coisas para fazer as minhas videoaulas, né? Para estar fazendo edição dos vídeos, para fazer uma prova no Google Docs, por exemplo, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu me tornei, nessa pandemia, uma aluna, né? E, assim, teve momentos que eu fiquei muito, nossa, sabe, porcaria, por que isso não passa logo, né? Porque realmente foram dias, assim, que foram terríveis, porque quando você não domina um assunto e você tem que fazer aquilo tendo um tempo, né, tendo um tempo assim limitado, é muito complicado. Mas assim, agora, né, eu estou mais leve com essa questão, as coisas já estão mais assim organizadas, né? E estamos indo, né? A gente não sabe se a gente vai voltar agora. Eu acredito que não, né? Mas eu tô aí, né? Tô seguindo. Seguindo o barco, né? Sim. Cida, como é que tem sido para você? Não tem sido fácil, eu acho que como para ninguém, né? Acho que para ninguém tem sido muito fácil. É uma quebra de rotina, todo mundo acostumado com a sua rotina, com o seu tempo, e de repente vem essa quebra de rotina e pega todo mundo de surpresa. Eu acho que como as meninas e como todo mundo, a gente virou um multifuncional. Você precisa aprender a fazer outras coisas, além do que a gente já fazia, todo mundo teve que aprender um pouco. Comigo foi um pouco mais o senso de comunidade. Mesmo morando com a pessoa, todo mundo tem sua rotina de trabalho e a gente vê pouco a pessoa que a gente mora, né? Então, você ter que conviver, ter aquela convivência diária com a pessoa 24 horas por dia, ajudar nas tarefas de casa, ser complacente com os horários de trabalho, porque são duas pessoas com trabalhos diferentes e distintos e a gente tem que se unir para poder fazer dar certo, ter que ajudar os parentes que não podem ir na rua e a gente tem que ir para poder fazer com eles. Então, assim, eu acho que o que aflorou muito em mim foi o senso de comunidade, o que eu já tinha, mas eu acho que ficou mais forte durante a pandemia, porque eu passei a enxergar não só os meus problemas, digamos que eu saí da minha bolha e comecei a enxergar o problema macro que a gente já tinha, mas por eu estar sempre vivendo aqui com os meus problemas, eu não conseguia enxergar com tanta clareza os dos outros. Então, eu acho que se tiver uma lição, um lado bom de tudo isso que aconteceu, foi um senso de comunidade, e eu acho que com muita gente, né? Porque com isso apareceram pessoas maravilhosas, criando projetos maravilhosos e apoiando todo mundo. Então, se tem um lado bom, eu acho que foi esse. Foi fazer com que as pessoas fossem mais unidas. Agora, eu queria que vocês contassem para a gente, né, o que vocês faziam, a forma como vocês lidavam com o trabalho de vocês, com a atividade de vocês, e como tem sido agora nesse momento. O que mudou na atividade de vocês nesse momento de pandemia? Então, as aulas, né, o trabalho que eu fazia, né, eram aulas presenciais, né, todo mundo sabe, né, professor dá aula dentro de sala de aula, com aquele monte de aluno, né, eu dou aula do ensino fundamental ao ensino médio, então, assim, era aquela coisa normal mesmo, né, de estar em sala de aula, de ter aquele convívio. Então, assim, quando eu fui pega, né, de surpresa com essa pandemia para gravar, né, uma aula, a princípio, para mim, foi uma coisa muito complicada, porque eu não costumava fazer esse tipo de trabalho, eu não fazia vídeo. Não usava muita tecnologia. Não usava. Tem gente que já tem essa coisa, né, de gravar vídeos para postar na internet.
eu não tinha essas questões. Então, assim, para mim foi uma novidade muito grande, né? E a princípio foi uma coisa assim, que mundo é esse, né? Que mundo, né, que eu vou começar. Então, assim, foi difícil para mim. Mas depois isso foi com o caminhar, né? Com o andar da carruagem, isso foi me deixando leve, né? Os conteúdos, assim, eles foram fluindo de maneira, assim, muito interessantes. Eu pude abranger, assim, não só, né? Falando, se eu estou falando de estilogravura, então, assim, de falar sobre um artista, fazer um desdobramento sobre esse artista, mostrar obras desse artista. Então, assim, e falar da importância o tempo todo, porque, assim, a gente não percebe, assim, eu moro na Zona Oeste, né? Dou aula na Zona Oeste, então as pessoas não valorizam, né, a arte e a cultura aqui. Não valorizam mesmo. Então, ter aula de artes é uma coisa assim, nossa, as pessoas imaginam o quê, né? Vou pegar o desenho, vou pegar um lápis de cor, um hidrocor e vou fazer um desenho. Não é isso, né? É assim, eu tenho o tempo todo, né, de ter que estar mostrando, né, ter que estar dizendo para as pessoas que arte, cultura, assim, é interessantíssimo, que eles têm que se interessar por isso, e que é conhecimento, e que transforma, né? Então, assim, através dos vídeos, eu pude deixar isso muito, assim, muito, muito claro mesmo, sabe? E tiveram alunos, assim, eu tive retorno de alunos, né, que se sentiram, assim, como se diz, que colocaram isso para dentro de si. Isso foi uma resposta muito boa para mim, porque antes tinha aquele burburinho de não dar atenção, da bagunça, da conversa, né? E com o vídeo, não, você está o tempo todo ali, ele tem que estar te assistindo, somente ele. Ele depois vai interagir com os outros, né? Mas ele está ali assistindo, então ele capta, né, o conhecimento com mais qualidade. Quem quer, é claro, né? Quem não quer, não adianta, não vai ter conhecimento absolutamente de nada, né? Porque quem acha que artes é ruim, que artes não tem importância para nada, não vai achar que português ou matemática também tenha, né? Vai achar que tem, porque ele, de repente, vai passar num concurso, quer passar num concurso, aí ele tem que saber. Agora, quem valoriza, valoriza todas as disciplinas, né? E busca o tempo todo conhecimento. Então, assim, para mim, essa questão dos vídeos se tornaram leves a partir do momento que eu quis também mostrar, né, que isso faz parte do nosso dia a dia, que arte não é só você pegar um lápis de cor ou uma tinta e pintar o quadro, que é muito mais do que isso, né? Que você pode fazer, que você pode perceber a história, né, dos grandes pintores, dos grandes espetáculos, né, dos espetáculos de dança, quem revolucionou, quem começou, sabe? Quem foi Martha Graham, sabe? Quem foi Shakespeare? Quem eram essas pessoas que construíram, né, a nossa cultura, assim, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim, para estar levando de forma mais abrangente, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a gente nas escolas, nós, professores de arte, nós temos um tempo de aula, né? Tem escolas que dão 2 tempos de aula, mas, assim, um tempo de aula, 50 minutos, você não vai poder falar, né, e se aprofundar na vida, né, de um autor, por exemplo, entendeu? Então, assim, com o vídeo, você tem mais liberdade, porque você falar 2 minutos, você pode falar um monte de coisa, né? Isso fez com que você se aproximasse, de uma certa forma, mais dos seus alunos? Sim, de alguns, sim, eu confesso. De alguns eu me aproximei. E alguns, assim, me surpreenderam que estão apreciando a disciplina de outra forma, né? De outra maneira, né? Então, assim, eles, embora tenham alguns que, né, eu não vou conseguir atingir, né? Porque a gente não consegue atingir todo mundo, né? Ainda mais adolescente. Então, assim, alguns estão com um olhar muito diferenciado para a disciplina, né?
e para as possibilidades, né, que a disciplina pode lhe dar, pode passar para eles, né? Eles estão mais assim interessados, estão produzindo, né? Agora, por exemplo, como a gente está nessa questão da pandemia, como a gente está vivendo esse momento, o trabalho que eu passei agora é exatamente deles fazerem vídeos, né? De cada tema que eu utilizei para cada turma. Por exemplo, se eu estou trabalhando teatro, eu quero que você construa uma cena, você pode fazer uma cena você mesmo escrevendo, pode chamar o seu irmão, a sua mãe para interagir, né? Eu estou trabalhando música, então faz uma música, chama o seu pai para te ajudar, utiliza objetos que tem na sua casa, que tem uma qualidade, que sai um som legal, né? Então, assim, foi bastante interessante. Eles produziram muitos vídeos e foi muito legal esse trabalho de agora. Ou seja, mudanças houveram e coisas positivas também surgiram aí nessa interação, nesse processo, né? A gente vai falar mais sobre isso, quero saber a história da Clarice, da Cida, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí.